Olá, alunos, sejam todos bem-vindos, tudo bem? Galerinha, finalizando a disciplina de língua portuguesa, vamos para a página 67. Vamos ler e vamos trabalhar mais um texto que também é sobre uma campanha de conscientização. Ok? Vamos lá. Peguem a apostila de vocês, página 67. Texto puxa texto. No exercício 1, leia o texto de uma campanha. Esse texto é também uma campanha de conscientização feito pelo Ministério do Meio Ambiente, consumo consciente de embalagens. O que é isso? Vocês vão ler todo o texto. Aqui também tem as referências, né, do site que foi retirado, tudo. Esse MMA é Ministério do Meio Ambiente.gov, que é do governo.br, ok? A data que ele foi acessado foi 16 de abril de 2019. Então, é um texto que faz um pouco mais de um ano. Vamos lá. No exercício 2, pergunta: quem publicou esse texto? Como a prof falou, esse texto foi retirado do site do Ministério do Meio Ambiente. Então, quem publicou foi o Ministério do Meio Ambiente. No exercício 3, qual é o assunto do texto? Vocês vão ler o texto e qual que é o assunto? Está falando sobre o consumo de algo. No exercício 4, quantos parágrafos tem esse texto? Numérios. Aqui você vai numerar, vai colocar número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Vai ver quantos parágrafos ele tem e vai numerar ele aqui do ladinho. E aqui você vai colocar quantos parágrafos tem, aqui mesmo, embaixo. No exercício 5, observe o início dos 3 primeiros parágrafos. Consumo consciente de embalagens é. Consumir embalagens de maneira consciente é. É também. Esses inícios de parágrafos criam uma expectativa no leitor. Que expectativa é essa? Ele dá a impressão de que serão apresentados conceitos como consumo consciente. Isso se dá principalmente pela presença do verbo da forma verbal é. Né? Então, qual que é a ideia? Consumo consciente de embalagens é. Então, a ideia é que parece que vai explicar o que é exatamente. Vai colocar os conceitos, vai dar a ideia para o leitor de que ele vai entender o que é o consumo consciente, o que é consumir embalagens de maneira consciente e também, também. Então, o auxilia na impressão, né, inicial de que serão apresentados conceitos de consumo. Então, o vai apresentar, vai explicar qual é a ideia. Não é? Na letra B, essa expectativa é cumprida? Explique no texto. Eu pergunto para vocês. Essa frase aqui, como eu disse, o nas 3 partes aqui, ele dá a entender que vai ser apresentado, que vai ser explicado o que está acontecendo, o que é um consumo consciente. E na letra B pergunta, o texto, essa expectativa que dá a impressão de que vai explicar, acontece? Vai ter os conceitos no texto, vocês lendo, tem o conceito explicativo, é apresentado as ações de consumo consciente, como consumir consciente? Eu preciso saber, vocês têm que ler o texto e responder. A expectativa de mostrar, de apresentar, de explicar o que é um consumo consciente acontece? Se sim, aí você explica a sua resposta. O que é apresentado? É apresentado ações de consumos conscientes? É trabalhada essa ideia? No exercício 6, releia este trecho. Consumo consciente de embalagens é pensar no meio ambiente quando você está fazendo compras e avaliar se as embalagens que está levando para casa, junto com os produtos que adquiriu, são mesmo necessárias. Eu quero que vocês circulem os verbos no infinitivo. Lembrem-se que nós já estudamos o que são os verbos no infinitivos. É terminados em ar, ir ou or. Vocês vão procurar aqui quais são as ações, quais são os verbos que terminam em ar, ir ou or. E vão circular.
Letra B. Reescreva o trecho trocando as formas nominais no infinitivo pelo imperativo. Vocês, depois que descobrirem quais são os verbos que estão nas formas do infinitivo, vocês vão colocar no imperativo. Como é a forma verbal do imperativo? Vamos relembrar? Olha aqui. Opa, eu peguei a tabelinha. Deixa eu pegar de novo aqui. Modo imperativo é uma ação de pedido ou uma ordem. Modo imperativo manifesta ordem. Então, aqui, ó, ajude a senhora a atravessar a rua. Não ajude aqueles malandros. Então, você vai ter que colocar os verbos que estão na forma do infinitivo. Só lembrando para vocês, deixa eu pegar aqui. Olha a tabelinha que eu passei para vocês. Olha aqui, ó. Formas nominais do infinitivo. É o verbo que está no estado natural, terminado em ar, ir ou or. Por exemplo, amar, falar, viver, correr, rir, sentir, etc. Então, vocês vão procurar aqui aonde tem os verbos que estão terminados em ar, ir ou or. Vão circular e aí vocês vão passar para o modo imperativo. Por exemplo, aqui, vou até falar, ó, consumo consciente de embalagem é pensar. Olha aqui, ó, um verbo aqui terminado em ar, no infinitivo. Vocês vão ter que colocar, olha só, consumo consciente de embalagens é pensar no meio ambiente. Depois vocês vão procurar mais algumas que estão aqui, mas, ó, pelo menos vou pensar. Consumo consciente de embalagens. Pense. Olha só, a ideia de colocar, em vez de colocar pensar, coloca pense. Olha só, modo imperativo. Está colocando uma forma como uma ordem, um pedido para o leitor. Pense. Eu quero que você pense. Então, ó, consumo consciente de embalagens. Tira o E, coloca a vírgula. E pense no meio ambiente quando você está fazendo compras. E avaliar, olha aqui, ó. E avalie se as embalagens que está levando para casa junto com os produtos que adquiriu são mesmo necessárias. Olha, já até ajudei aí, ó. Não é? Agora vamos aqui. Algumas estratégias do texto, como criar expectativas e refutá-las para surpreender o leitor, têm o objetivo de tornar o texto mais atrativo. Então, quando o autor, quem escreve o texto, coloca essa ideia de expectativa, de cobrança do leitor, né, de surpreender, de puxar uma conversa, quando está no modo imperativo, parece que está tendo uma conversa, desafiando o leitor, cobrando algo dele. E isso torna o texto mais atrativo, porque o leitor participa do que está acontecendo, ele se entretém com o texto, né? Se entretém com o texto. No exercício 7, que informações são expostas ao leitor nos 3 primeiros parágrafos? Então, nos 3 primeiros parágrafos, dão exemplos de diversas ações que as pessoas podem adotar sobre a ideia de consumo consciente. Quero que vocês coloquem essas informações. Exercício 8, releia o penúltimo parágrafo. A geração de resíduos cresce com o aumento do consumo. E as embalagens são o maior indicador desse crescimento. Quanto maior o consumo, maior a produção de embalagens. E embalagem é algo pelo que você paga, leva para casa e joga fora. O consumo consciente de embalagens é levar em conta que toda embalagem que você vai de carona em nossas compras tem um impacto na natureza, seja na sua fabricação ou no seu descarte. Eu quero saber aqui, na letra A, quantas frases formam esse parágrafo? Vocês vão contar. Lembrando que frase é até o ponto. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, e aqui, ó, vai até o ponto final. 4. Então, são quantas frases? 4.
Na letra B, registre de forma resumida a principal informação de cada uma delas. Você vai resumir, por exemplo, aqui, ó, a geração de resíduos cresce com o aumento do consumo e as embalagens são o maior indicador desse crescimento. Você pode colocar: o aumento do consumo gera mais resíduos. Você vai tentar colocar com suas palavras, resumindo cada parágrafo. Quanto maior o consumo, mais a produção de embalagens. Então, quanto maior o consumo, mais embalagens são feitas, são geradas. Vocês vão fazendo dessa forma, resumindo cada parágrafo. Cada frase, perdão. No exercício 9, qual é o objetivo do último parágrafo? Converse sobre isso com um colega e anote suas conclusões. Aqui é pessoal, mas a gente espera que vocês percebam a função apelativa do texto. Ele apela para algo, ou seja, ele tem um objetivo que é de convencer o leitor a quê? A fazer o quê? Ok? E agora, gente, é o seguinte. Na página 70 e 71, falar para a gente fazer uma campanha de conscientização no grupo e tudo mais. O que eu quero que vocês façam aqui? É simples. Eu quero que... Aqui não é para planejar, aqui é para vocês desenhar. Eu quero que vocês desenhem um desenho, eu quero que vocês façam uma campanha de conscientização, ok? Aqui vocês vão fazer um desenho, tipo o texto 1 e 2 que a gente leu lá sobre a leitura, lembra? Influenciando a leitura de histórias para as crianças. Então, olha só. Criar o hábito de leitura exige a colaboração de todos. É um dever da escola e dos pais garantir o acesso aos livros e ao incentivo à leitura. Você e seus colegas vão produzir cartazes a fim de incentivar a leitura de livros de literatura. Pesquise outros anúncios sobre esse mesmo assunto para ter uma ideia de como montar o cartaz. Então, aqui eu quero que vocês pesquisem vários anúncios que influenciam, né, a leitura, a prática da leitura, que a leitura é bom, ações boas, como a leitura faz bem para as crianças. E aqui vocês vão desenhar como se fosse o seu cartaz, o seu anúncio. O cartaz do seu anúncio. Ok? Podem pesquisar na internet para ver novos desenhos, novas ideias e podem fazer aqui o seu anúncio em base do incentivo à leitura. Ok, gente? Beijo grande. Qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, tchau.